Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães. Sexta-feira, 2 horas da tarde, tem live aqui comigo na Chave da Questão. Já tem um tempinho que eu venho fazendo live aqui nesse horário, na sexta-feira, às 2. E já tem algum tempo também que eu tenho falado sobre o tema relacionamentos. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos também e vou falar sobre um aspecto específico do relacionamento, que é a comunicação. Já falei aqui sobre terapia de casal, já falei sobre relacionamento abusivo, já falei sobre relacionamento saudável, já falei sobre relacionamento ideal, né? Já falei sobre algumas coisas aqui, tanto sozinha quanto com convidados. Mas hoje eu vou falar então sobre um aspecto que a gente sempre coloca quando vai falar de relacionamento, que é muito importante que se tenha atenção e cuidado com esse aspecto, que é justamente o da comunicação, que vai ser a base para a resolução de todas as questões, de todos os problemas que um casal pode ter. Então vai ser a comunicação. Então por isso eu vou falar da comunicação positiva aplicada aos relacionamentos. Então a comunicação positiva é uma maneira de se comunicar, tem alguns aspectos que são destacados para que a comunicação seja considerada uma comunicação positiva. Eu vou falar de 4 aspectos hoje, né? De quatro aspectos que são possíveis de se considerar dentro da comunicação positiva, e desses 4 aspectos, as aplicações disso nos relacionamentos. Então, eu vou até colocar o título aqui da live: Comunicação positiva nos relacionamentos. E aí, quem chegar pode deixar já as perguntas. Quem chegar pode deixar as perguntas a respeito do tema. A live vai ficar salva aqui no GVT da Chave da Questão. Então, além de assistir agora, você tem a oportunidade de assistir depois, de compartilhar com as pessoas que você acha importante. Então, compartilhar com seus parceiros, com as suas parceiras. Se eu falar algum aspecto aqui que seja importante para a relação de vocês, essa live pode ser usada, inclusive, como um canal para começar a falar sobre comunicação no relacionamento de vocês. Então, eu espero que por conta disso possa ser de alguma ajuda. Então, sou formada há 10 anos, sou formada pela FRJ, trabalho dentro da psicologia humanista, tenho experiência já na psicoterapia clínica e na psicologia, dentro da terapia online também há algum tempo, e atendo, em maior parte dos casos, mulheres e casais, né? É a minha área na psicologia clínica de maior atuação. Atendo homens também em menor quantidade, em geral é bem maior o número de mulheres que eu atendo, e de casais também. Então, falar sobre relacionamento é falar tanto dentro dessa minha experiência com os casais que eu já atendi, que eu atendo, e com as mulheres que eu atendo também atualmente. Esse assunto de relacionamento acaba sendo um assunto que é muito repetido dentro da terapia, que é trazido como uma questão, ou por conta de a pessoa está solteira, desejando ter um relacionamento, a pessoa está num relacionamento, está tendo problemas nesse relacionamento e precisa se adequar, ajustar, melhorar, né? E pessoas que estão em crise e resolvem, que estão desejando se separar e sair desse relacionamento. Então, o tema relacionamento é um tema muito comum, muito recorrente na terapia. Então, por isso que eu tenho falado tanto sobre esse tema aqui na Chave da Questão também. Além de ser um tema que aparece muito na terapia, é um tema que aparece muito na internet, em todos os portais de psicologia vai se falar sobre relacionamento também. Então, por isso que eu tenho trazido esse conteúdo, tá? Então, assim, comunicação positiva. Os 4 aspectos da comunicação positiva que eu vou tratar aqui hoje. Então, quais são esses 4? Primeiro de todos, a empatia. O segundo deles é a linguagem corporal. O terceiro é a fala, a maneira como você fala suas ideias de forma clara e objetiva. E o quarto deles vai ser o feedback. Então, são esses 4 pontos que eu vou tratar hoje sobre comunicação positiva. Existem outros pontos, existem outras maneiras de se pensar a comunicação positiva. Eu separei esses 4 como 4 principais para se tratar. Então, assim, por que falar de comunicação nos relacionamentos? Foi o que eu falei no comecinho. A comunicação é a base para que os relacionamentos fluam e funcionem da melhor maneira possível. É onde estão a maioria dos problemas e é onde estão também a maioria das soluções para as relações. É a comunicação. Um casal que consegue se comunicar bem,
de maneira efetiva, clara e positiva, em geral, consegue se relacionar melhor por mais tempo e ser mais feliz, inclusive, ter mais qualidade nessa relação, justamente por conseguirem se comunicar. Então, o primeiro ponto que eu falei sobre os 4 que eu vou falar hoje é o da empatia. A empatia, como conceito, é a capacidade, a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Ok, isso aí está bem falado, bem já martelado na nossa cabeça, é um conceito já muito colocado o tempo todo. Esse é o conceito da empatia. Mas o que é a empatia na prática dentro da comunicação? Eu me colocar no lugar do outro, quando a gente está tentando se comunicar, a gente não quer só falar, a gente quer falar e a gente quer ser ouvido, né? Se a comunicação não acontecer dessa forma, se a gente só falar e não for ouvido, a comunicação não se estabeleceu. Então, a empatia, o se colocar no lugar do outro, é compreender que outro é esse, né? A que mundo que ele pertence, a que cultura que pertence, a que família que pertence, quais são as possibilidades de compreensão e entendimento do que você está falando, quais são os limites, né? Quais são as dificuldades que esse outro tem. Então, quando eu vou me comunicar com alguém, eu preciso me colocar no lugar desse outro, até para entender a forma como eu vou comunicar, se essa forma como eu vou comunicar vai ser ouvida. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro para garantir, inclusive, que eu seja ouvido. Não só para considerar os sentimentos e os pensamentos do outro, mas também para garantir que a comunicação seja feita. Então, se colocar no lugar do outro, nesse caso dentro da comunicação, é compreender o outro, é tentar conhecer e compreender o outro. Então, dentro de um relacionamento afetivo amoroso, conseguir se colocar no lugar do outro é conseguir, pelo menos, entender de onde que esse outro vem, quais são as bases que esse outro tem, tanto em termos de sentimentos, de pensamentos, intelectualmente, inclusive assim, qual é o momento atual que aquela pessoa está passando, se a pessoa está passando por um momento de felicidade, tranquilidade, estabilidade ou não, se ela está passando por um momento de angústia, tristeza, ansiedade. Então, se colocar no lugar do outro é conseguir compreender um pouco de onde esse outro está te escutando, né? Então, assim, se eu consigo me colocar no lugar do outro, entender, por exemplo, que o outro está num dia mais estressado e mal-humorado, talvez esse não seja o melhor dia para comunicar alguma coisa delicada ou polêmica ou difícil de resolver. Então, se eu tenho empatia, eu consigo fazer essa leitura e estabelecer, então, qual que é o melhor momento de fazer a comunicação de determinada coisa. Então, se eu me coloco no lugar do outro, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer essa leitura. Se eu estou vendo que o outro está num dia mais amigável, mais amistoso, mais aberto, mais generoso, de repente esse é o dia que eu consigo comunicar alguma coisa importante, delicada, que precisa ser resolvida, porque o outro está aberto a fazer a receber essa comunicação também. Então, a empatia tem a ver com isso. No que eu me coloco no lugar do outro, no que eu tento compreender o mundo e o momento do outro, eu consigo também estabelecer melhor o que eu preciso comunicar, escolher melhor tanto o que eu vou falar quanto como eu vou falar. Então, a empatia tem a ver bastante com isso. Então, por isso que é o primeiro ponto. Porque se eu não consigo fazer essa leitura, em geral, minha comunicação pode ser truncada, pode ser limitada, ela pode ser cortada, ela pode ser interrompida, porque eu não me coloquei no lugar do outro, eu não percebi que não era o momento, ou que a pessoa não estava preparada, ou que a pessoa não tem capacidade, às vezes, até de entender. Quer ver um tipo de comunicação? A gente está falando de comunicação nos relacionamentos, mas a gente é um ser de relacionamentos todos, né? Não só de relacionamento amoroso. Então, esse se colocar no lugar do outro dentro do casal é de uma forma, mas a comunicação pode se estabelecer em qualquer relação, deve se estabelecer em qualquer relação. Então, um momento, por exemplo, de se colocar no lugar do outro, na relação, por exemplo, de mãe com filho, saber se colocar no lugar do outro é entender, por exemplo, que uma criança, que um adolescente tem uma linguagem diferente do adulto. Então, para a gente comunicar alguma coisa com eles, a gente precisa chegar a essa linguagem. E com relação ao outro, nosso parceiro, talvez a forma como o outro pensa, se comporta, o tipo de trabalho que exercita, o tipo de opinião que tem sobre alguns assuntos, também podem ser levados em consideração para eu pensar, então, qual é a melhor forma de me comunicar com aquela pessoa.
O ideal dentro dessa comunicação positiva, se a gente for pensar, é que ambos estejam fazendo esse movimento. Tanto eu me coloco no lugar do meu parceiro, quanto o meu parceiro se coloca no meu lugar também quando ele vai me comunicar alguma coisa. O ideal é que isso aconteça numa via de mão dupla, que os dois lados estejam fazendo isso, né? Mas, se você veio aqui hoje para escutar um pouco sobre comunicação positiva, para melhorar a sua maneira de se comunicar, ainda que isso não seja possível você ter um reflexo no outro, então pensando sobre você, a empatia é justamente esse aspecto em que você consegue se colocar no lugar do outro, tentar compreender esse outro, o universo, o local onde esse outro se encontra, a maneira como ele se comunique, o que é possível que ele entenda, para que você fazendo isso, você consiga fazer valer o que você precisa falar. Então, esse primeiro ponto é esse, o da empatia. O segundo ponto dentro da comunicação, que também é importantíssimo e vai fazer, assim, todos os outros podem chegar a complementar o primeiro, que é o da empatia, que é o segundo, é a linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal, dentro da comunicação, é aquilo que não está sendo falado, mas está sendo dito. Né? Então, o que isso quer dizer? Não é o que as minhas palavras estão dizendo, mas o que o meu olhar está dizendo, o que minha postura está dizendo, o que o meu gestual está falando, né? O que a maneira como eu me coloco, me comporto, está dizendo. Então, inclusive as pausas, inclusive os silêncios, né? Inclusive os desvios de olhar, quando a pessoa resolve que quer interromper uma comunicação, de repente só para de falar e sai andando. Então, tudo isso tem a ver com essa linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é fundamental para uma comunicação ser totalmente efetiva e positiva. Por quê? Com a linguagem não verbal, com uma boa leitura da linguagem não verbal, eu consigo conhecer melhor o outro e me colocar melhor no lugar, né? Como eu falei no início da empatia. Eu consigo conhecer melhor o outro e entender um pouco melhor o que do que eu estou comunicando está realmente fazendo efeito no outro. Então, a linguagem não verbal, né, vai ter a ver com todo esse gestual e esse comportamento ao redor. Eu consigo, por exemplo, entender, depois que eu já conheço a pessoa há algum tempo, quando que essa pessoa está triste, quando que ela está estressada, quando que ela está angustiada, quando ela não está, quando ela está feliz, quando ela está bem-humorada, quando ela está disponível e aberta. Muitas vezes por essa linguagem não verbal, pelo corporal. Então, a maneira como ela olha, como ela sorri, como ela senta, como ela se comporta, como ela se mexe, tudo isso, com o tempo que a gente conhece o outro, a gente já consegue fazer essa leitura. Pela maneira como se sentou no sofá, já entendi se está mais pesada aquela energia, se aquele dia foi mais difícil, se tá um pouco mais angustiado ou mais triste ou não. Né? Pela forma como cumprimenta, como sorri, como toca no outro. Tudo isso é possível perceber por essa linguagem não verbal. E a linguagem não verbal vai ter uma função importante, tanto para a gente saber quando iniciar uma comunicação de alguma coisa e quando continuar ou encerrar a comunicação de alguma coisa. Às vezes, a maneira como a pessoa está se colocando pode ser suficiente para eu entender que é bom encerrar aquela comunicação daquilo. Então, por exemplo, numa briga, um levantar do tom da voz, um gestual mais agressivo, um olhar um pouco mais incisivo, ou um olhar mais triste, choroso, podem ser sinais que a gente precisa considerar para dar continuidade ou não àquela fala, àquela discussão, àquela comunicação. Então, existem algumas coisas que já podem ser sinais para a gente entender se a gente começa, se a gente continua, se a gente encerra uma comunicação antes que aquilo se torne um problema maior, antes que aquilo se torne algo ou que se torne algo que não vai ser levado em consideração. Né? Então, a linguagem não verbal vai ter a ver com isso e vai ser fundamental para essa comunicação positiva. O que eu preciso identificar? Principalmente, quais são os momentos de maior abertura do outro para uma comunicação das coisas que são mais difíceis e delicadas, e principalmente qual é o momento de parar, dependendo do que for que a gente estiver comunicando, qual é o momento de parar de brigar, qual é o momento de parar de falar de determinado assunto, porque o outro já está demonstrando sinais que não está mais aberto a ouvir.
Então é importante a linguagem não verbal por isso. O terceiro ponto que eu coloquei, que eu falei que eu vou falar hoje aqui sobre a comunicação positiva, é a clareza e a objetividade das ideias. E aí, voltando, né, que a gente precisa sempre fazer uma ponte com o primeiro, que é o da empatia. O que eu vou colocar na minha comunicação, aquela frasezinha que a gente às vezes fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Essa frase é uma bobagem, é uma mentira, porque se eu sou responsável só pelo que eu falo e não sou responsável pelo que o outro vai me entender, então eu estou dizendo que eu não pretendo me comunicar. Porque quando eu falo alguma coisa, se eu quero ser ouvido e se eu quero ser compreendido, então eu sou responsável sim pelo que o outro entende. Porque se o outro não entender o que eu falei do jeito que eu queria comunicar, essa comunicação não se deu, ela não aconteceu por completo. Eu posso falar uma série de coisas e se a outra pessoa não compreende o que eu falei, essa comunicação não aconteceu, porque ela precisa ir e voltar. Eu preciso falar e a outra pessoa precisa ouvir e entender. Então, exemplo, estamos na chave da questão. É um portal de psicólogos que fala com pessoas que estão interessadas em psicologia e que fala com brasileiros, né? Na maior parte aqui são brasileiros. Se eu viesse fazer uma fala aqui, por exemplo, em outra língua, se eu estivesse falando todo esse texto aqui em inglês, com certeza boa parte das pessoas que vão assistir ou que estão assistindo poderia não compreender. Só pelo simples fato de ser de outra cultura e de repente não ter acesso à língua. Então eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que o outro entende. Se eu opto por falar inglês, só vai me compreender quem tem acesso à língua. Quem não tem não vai me compreender. Isso também acontece na comunicação dentro dos relacionamentos. Então, assim, essa ideia de que eu sou responsável pelo que eu falo, sim, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu realmente não consigo ser responsável por tudo que a outra pessoa entende, porque para a outra pessoa entender, ela precisa tanto estar aberta a ouvir, quanto ter capacidade de compreender todas as palavras e todas as intenções. Mas, se eu desejo ser compreendido, eu preciso levar em consideração o outro, o tanto que esse outro consegue me compreender no que eu estou falando. Então, a clareza e a objetividade das ideias vai ter a ver com isso. Eu preciso estar adequando o meu vocabulário, as minhas intenções, as minhas pausas, a maneira como eu vou falar, o momento como eu vou falar, de acordo com esse outro que eu quero atingir. Então, se eu quero atingir o meu namorado ou meu marido com uma fala sobre alguma coisa, por exemplo, que eu entendo que esteja dentro do comportamento dele, que não está adequado, que precisa mudar. É um clássico, né, da comunicação entre os casais falarem uns para os outros as coisas que precisam ajustar e que precisam mudar porque estão ruins, né? Isso é um clássico quando a gente quer falar de comunicação entre casais. Em geral, um dos primeiros pontos é aprender a se comunicar para aprender a resolver problemas. Então, se eu quero comunicar para o meu namorado, para o meu marido, alguma coisa que eu entendo que no comportamento dele precisa mudar, eu preciso sim ser responsável pelo que eu falo e preciso sim ser responsável pelo que ele entende. Porque se eu não estiver levando em consideração a possibilidade dele entender o que eu estou falando, essa minha comunicação ela é inútil, ela se perde. Então, o que isso quer dizer? Se vocês têm, por exemplo, profissões diferentes, vocabulários diferentes, níveis intelectuais diferentes, visão de mundo diferente. Então, a minha comunicação precisa estar, sim, adequada ao meu público, a quem está me ouvindo. Então, se quem está me ouvindo é meu marido, e meu marido, de repente, para entender alguma coisa que eu falo, precisa que eu fale em 3 palavras, eu preciso, então, adequar minha comunicação a ser 3 palavras. Porque se eu falar 25 palavras, na terceira ele já não está mais me ouvindo. Então, eu preciso entender quem é esse meu público, o tanto que esse meu público tem a possibilidade de me ouvir com clareza, todas as ideias que eu quero colocar e o que eu preciso adaptar, então, na minha fala, para que essa fala seja realmente positiva e efetiva, para que o outro me ouça. Então, de repente, num dia mais bem-humorado e mais tranquilo desse meu namorado, desse meu marido, eu consigo falar mais coisas de forma mais amena, eu consigo introduzir novas ideias, eu consigo falar
de uma maneira mais tranquila e ele consegue ouvir. De repente, no momento de discussão e de resolução de conflito, talvez eu não consiga falar tantas coisas. Por quê? Porque o outro não está disposto a ouvir todas essas coisas, então eu preciso me adaptar. Então a gente precisa ter essa sabedoria sobre o tanto que eu vou, a quantidade de coisas que eu vou falar, a forma que eu vou falar, o tanto que vai ser, às vezes, prolixo, repetitivo, ou o tanto que vai ser realmente claro, objetivo e prático. Então, muitas vezes, o que eu percebo até na terapia com as mulheres ou com os casais, são maridos sendo muito práticos e objetivos em falar pouco e em serem duros, e mulheres falando milhões de vezes a mesma coisa, sendo repetitivas e prolongando diálogos que poderiam ser mais rápidos. Isso é muito comum na terapia de casal que esse tipo de coisa aconteça. Então, em relacionamentos mais longos, é bem comum que os homens estejam cansados de ouvir as mulheres repetindo as mesmas coisas a vida toda e não fazem aquilo que está sendo falado, e aí elas continuam falando, mas eles não escutam mais. E maridos que deixaram de falar porque perdem o local de fala, porque perdem o timing, porque só o outro está falando o tempo inteiro, ele não consegue se colocar, e aí deixam de falar. Então é muito comum que existam casais assim, mulheres com um volume enorme de fala para ser colocado e que não chega no outro lado, não comunica, a fala não é recebida, e homens que já desistiram de falar porque não encontram um local de fala, né? Ou quando falam são muito objetivos e duros e as mulheres não recebem bem. Então, essa clareza, essa objetividade no falar, ela vai ter que ser adequada ao que o outro tem possibilidade de me ouvir. Tanto pelo momento, se é um momento de briga, de crise. Se for um momento de briga, de crise, é bem mais efetivo e positivo que essa fala seja realmente mais curta, mais objetiva, mais prática, buscando a solução do problema e não o prolongar o problema, e não aumentar o volume daquela discussão, daquela briga. E o que muitas vezes acontece é isso, porque existe uma disputa de poder, né, uma rivalidade ali no momento da briga. Então, às vezes, as pessoas querem falar muito mais para parecer que tem maior argumento ou tem maior razão, e isso acaba dificultando demais a comunicação. Então, não é uma comunicação voltada para a solução de problemas. E aí, nesse momento, precisa ser. Nesse momento é o momento em que ambos precisam ser práticos e falar apenas o que precisa ser resolvido e não colocar outras falas junto, que podem ser, por exemplo, às vezes de mágoa, de ofensas, de outras brigas, de outros dias, e aquilo vai se prolongando e o que precisava ser resolvido naquele momento ali acaba nem sendo comunicado efetivamente. Então, a clareza e a objetividade tem a ver com isso. Aí, pegando o primeiro ponto, que era o ponto da empatia, é justamente por conhecer o outro, por entender o momento do outro, eu consigo, então, escolher melhor a minha fala, a quantidade de fala que eu vou ter, o tipo de fala que eu vou ter, para que o outro efetivamente me ouça. Então, esse era o terceiro ponto. O quarto ponto, né, que é o último, é justamente o feedback. Então, a comunicação, ela é dada por um lado e pelo outro. Então, só se estabelece comunicação se eu falo e o outro compreende. Se eu falo e o outro não compreende, esquece, não tem comunicação, né? Tem só monólogo, né? Não tem diálogo. Então, para a comunicação se estabelecer da melhor maneira, então precisa que um lado fale e o outro lado compreenda. O quarto ponto que eu estou falando da comunicação positiva, que é o feedback, é justamente o momento de entender se o outro compreendeu. Então, pedir feedback do outro é justamente entender até que ponto esse outro está me compreendendo. Então, falei meia hora sobre determinado assunto que eu achava que era importante. Vamos supor, estamos decidindo que as crianças vão mudar de escola e precisamos falar de uma série de temas para poder conseguir decidir isso. Quais são os prós, o contra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí comunicamos isso tudo e no final você deu uma série de informações, chegou a uma determinada conclusão e você quer saber se a outra pessoa está acompanhando tudo aquilo que foi falado, se ela chega na mesma conclusão que você, se ela entendeu todas as ideias que foram colocadas. Como é que você sabe se o outro compreendeu a mesma coisa que você?
ou se está no mesmo ritmo, no mesmo momento que você da comunicação ali, pedindo feedback. Então, pedir feedback é justamente pedir esse retorno, é, perguntar para o outro, né? Basicamente perguntar para o outro o que o outro compreendeu de tudo que foi falado. Né, desse exemplo que eu dei aqui, seria basicamente o que você compreendeu dentro dessa lista de prós e contras aqui sobre a mudança de escola das crianças, por exemplo. Seria pedir esse feedback. Então, me fala o que você compreendeu, qual que é a sua opinião, me diz o que você acha. Então, são algumas das frases que vão ter a ver com feedback. Perguntar para o outro, o que você compreendeu? O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre o que eu estou falando? Né? O que você gostaria de acrescentar no que eu estou dizendo? Então, essas frases são frases que poderiam ter a ver com o pedir retorno, pedir feedback. E esse retorno que o outro dá vai ser justamente o completar a comunicação. Então, quando o outro me dá um feedback que seja coerente, condizente com aquilo que estava sendo falado, eu consigo entender que o que eu disse foi compreendido e a comunicação realmente se estabeleceu e está rolando essa troca, né, de informação. Então, o feedback é justamente o final, né, o quarto elemento assim, dessa minha fala, desse ponto, justamente porque é o que completa todo o tema da comunicação. Então, hoje, eu falei sobre comunicação positiva nos relacionamentos. Então, falei de comunicação positiva baseada em 4 pilares principais: empatia, linguagem não verbal, clareza e objetividade das ideias e feedback. Foram os 4 pontos que eu falei que são os principais para se ter uma comunicação positiva e efetiva. Falei de comunicação positiva nos relacionamentos, porque eu venho já fazendo uma série de lives falando de relacionamentos aqui. Se vocês forem olhar no IGTV da página, tem falando sobre relacionamento tóxico e abusivo, tem sobre relacionamento saudável, tem sobre relacionamento ideal, tem sobre relacionamento líquido, tem sobre terapia de casal. Então tem bastante material já que eu falei sobre relacionamentos, e em todos eles a gente fala a importância da comunicação para se estabelecer todos os melhores resultados dentro do relacionamento. Tanto os problemas quanto as soluções dos relacionamentos começam e terminam dentro da comunicação. Então hoje eu vim falar de comunicação positiva justamente para deixar ferramentas para vocês entenderem como estabelecer uma comunicação melhor dentro das suas relações, né? Essa ideia de comunicação positiva nos relacionamentos, ela serve tanto para os relacionamentos afetivos e amorosos de casais, como serve para todos os outros relacionamentos. Então, esses pontos todos que eu falei aqui, eles vão ser possíveis de ser colocados em prática, tanto no seu relacionamento amoroso, quanto no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, nos seus relacionamentos no trabalho também, com todas as outras relações, tá? Eu foquei os exemplos dentro do relacionamento afetivo, justamente porque eu já venho falando sobre relacionamento aqui na página. Então, sexta-feira, 2 horas da tarde, é meu horário aqui. Né? Vocês conseguem me encontrar também no Instagram, @psicólogajoyce, podem me seguir por lá. Inclusive hoje eu vou deixar nos stories da minha página a série que eu fiz sobre comunicação positiva já há um tempinho atrás, todos os posts falando detalhadamente sobre tudo que eu falei aqui hoje, se vocês quiserem olhar, se vocês quiserem me fazer perguntas, se quiserem seguir, tem informações sobre terapia, vocês ficam à vontade, podem me procurar por lá e por aqui também no site e no Instagram da Chave da Questão. Tá bom? Tchau, tchau.